proposta de Marx para a sociedade? O que Marx imaginava? Né? Bom, para responder isso, nós temos que pensar dois aspectos fundamentais de Marx. Primeiro, ele está propondo uma reforma profunda do ser humano. Essa seria a mudança mais longo prazo, uma mudança que vai depender da mudança dos comportamentos. Uma mudança conjuntural, que é o momento que está vivendo. Então, o que eu tenho de proposta para o momento específico? Eu vou fazer essa análise a partir do Manifesto Comunista de 1848. Né? Nós temos que lembrar que aquele período é um período extremamente conturbado da Europa. Né? Quer dizer, exatamente pelo avanço do capitalismo, a acumulação de riqueza de um lado, e do outro lado o movimento social que crescia, tanto do ponto de vista da organização quanto do ponto de vista intelectual. Né? Nós temos vários pensadores, desde o século XVIII ao século XIX, que vem defendendo a necessidade de uma sociedade melhor, mais justa, né? E isso tudo vai respingar no movimento operário. Por outro lado, o capital cada vez mais acumulado e gerando cada vez mais pobreza. Então o Marx, quando ele começa a participar dessa movimentação, né, já no final dos anos 30 e principalmente na década de 40 do século XIX, ele está observando tudo isso e está inclusive participando. O Marx participava de todos aqueles movimentos, né, que estavam acontecendo ali, das assembleias, dos encontros de trabalhadores, ele participava daquele ambiente. Né? E é um ambiente extremamente dividido entre burguesia, nobreza e setores populares. Havia uma divisão. E dentro da própria burguesia, como o próprio Marx fala no manifesto, havia divisões entre elas. Então a proposta de Marx era você aproveitar exatamente essas divisões e tentar fazer um bloco popular. Né? Mas para isso ele foi frequentando, né, esses ambientes e inclusive se filiou à Liga dos Justos, né, em 1847. E aí é importante dizer que a palavra comunista ela já está presente. Né? Ou seja, essa liga é a Liga dos Comunistas. Né? Então, seja aquele movimento de grande pressão popular, né, por um lado, então ali já existia pressão, prisão de pessoas, expulsão de pessoas de canto para outro. Então o Marx foi só um elemento que conviveu com essa realidade. Né? Ele também foi perseguido, ele também foi expulso dos lugares, mas ele não foi o único. Tá? Então o Marx está participando desse debate. Né? E essa ideia dos comunistas era a ideia também de criar uma sociedade diferente da sociedade capitalista. Agora, qual o rumo? E aí você tinha uma diferença enorme de propostas. Por exemplo, o Marx nunca professou um igualitarismo sumário, né? Como muita gente defende por aí. Né? E o Marx achava isso uma utopia. Né? Então repare bem que o Marx já está discordando de algumas dessas ideias chamadas comunistas. Né? De qualquer maneira, todo esse movimento ele fez uma encomenda ao Marx, e aí o Marx e o Engels escreveram o Manifesto Comunista. Né? Esse manifesto foi escrito em janeiro de 48 e publicado em fevereiro, né, de 48 em Londres. Certo? Primeiro aspecto importante a considerar do manifesto, né, que o manifesto ele é um manifesto comunista. Esse já é um primeiro erro que muitas pessoas cometem. Não é o manifesto de um partido comunista, porque esse partido não existia, essa terminologia. Né? Então, na verdade, nós estamos falando de um movimento comunista. Então, não de uma instituição. Então, esses são todos os trabalhadores, os seus aliados. Esse é o primeiro ponto importante para entender o porquê do manifesto. Então, é um manifesto que tinha o objetivo de chegar a uma explicação à classe trabalhadora daquele momento que estava acontecendo ali. É, por conta disso, um documento datado, ou seja, ele é histórico. Né? Ele analisa a conjuntura daquela época. Para a gente ter uma noção, o Manifesto Comunista ele é dividido em 3 tópicos. Né? O primeiro tópico ele chama de burguesas e proletários. Né? Nesse tópico ele vai fazer uma análise exatamente de ascensão da burguesia ao poder. Ele faz toda uma análise histórica, exatamente para que o trabalhador entenda como que a burguesia chegou ao poder. Lembrando que o Marx sempre acreditava que era o conhecimento que era a base da mudança. Ora, se o conhecimento é a base da mudança, eu tenho que instruir a classe trabalhadora que está ali. Né? Então ele vai fazer todo esse histórico. É bom lembrar que esse livro é escrito com o Marx e o Engels. Então o Marx e o Engels fazem todo esse histórico.
né? E apresenta isso na primeira parte do manifesto. A segunda parte do manifesto, ele vai falar da relação de proletários e comunistas. É aqui que ele apresenta a proposta, né? O que os comunistas têm a apresentar aos proletários, aos trabalhadores. Então repare bem que é um tipo de movimento em que você está levando aos trabalhadores propostas de uma nova sociedade, né? Certo? E o terceiro e último ponto do manifesto, ele faz uma leitura e uma crítica a toda a produção, digamos, progressista, socialista, né, que tinha naquele período do século XVIII e o século XIX, né? Ou seja, a literatura chamada socialista e comunista que tinha naquele período ali. Então o termo comunismo já era comum naquela época, então o Marx não inventou. Tá? Então ele faz um manifesto para os comunistas. Tá? E aí a ideia central que está colocada nesse manifesto é exatamente a ideia de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. O Marx não fala vai ser obra de um partido político ou de um sindicato. Ele fala a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Tá? E não vai ser também de um Estado. Tá? Quem lê com fidelidade Marx sabe que, por exemplo, a União Soviética foi uma grande fraude da história, e historiográfica, inclusive. Né? Então, quem é fiel ao Marx sabe disso. É bom lembrar que Marx foi censurado na União Soviética. Né? Então é bom a gente então, ter esses aspectos aí como referência. Então, o que pretende Marx quando ele fala que essa emancipação é obra do próprio trabalhador? Ele pretende que esse homem social, político, um homem real, ele vai se inteirar e conhecer essa realidade. Aí ele, inclusive, vai cunhar um termo, né? Esse homem socialmente rico. Ele é social, ele é rico exatamente porque ele é social. E aí ele também garante a sua individualidade. Então o Manifesto Comunista, ele vem com essa proposta. E uma questão central, assim, que também está no manifesto, é que não existem modelos. Ele até faz uma comparação lá, a França tem sua própria história, a Alemanha tem sua própria história. E eram países que estavam ali se equivalendo naquele momento da história. Mas cada um tinha o seu próprio trajeto. Então não tinha o Marx, portanto, o Marx era contra os modelos. Vamos importar o modelo X de país X. Bom, isso para o Marx nunca existiu. Ele foi muito claro nisso e depois ele vai apontar a sua proposta de forma geral para a sociedade. Então, a proposta comunista de organização e de mobilização dos trabalhadores, do ponto de vista da estratégia, trabalhava com todo mundo. Olha o que diz o manifesto. Os comunistas, está lá no manifesto comunista, os comunistas trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Então, veja bem, ele também não exclui os partidos políticos. Então, estrategicamente, você vai ter que unir. No próprio manifesto, ele fala que, às vezes, tem que se unir com alguns partidos burgueses, mas que são progressistas, que entende que o trabalhador tem direito. Isso está no manifesto. Né? Inclusive, ele cita aqui textualmente países como a França, a Suíça, a Polônia e a Alemanha, em que esses países, alguns partidos mais progressistas, inclusive burgueses, são aliados nessa luta por uma sociedade mais justa. Então, isso está colocado lá no manifesto. Né? E ainda no manifesto, ele fala que setores da burguesia rompem e vêm para o lado do trabalhador. Ele cita o caso de intelectuais, por exemplo. Né? Então isso é muito comum, você pegar essas pessoas, observar a realidade e falar, olha, o comunismo está certo, as propostas comunistas estão certas. Então todos esses aspectos do manifesto mostram que Marx não tem essa radicalidade de fazer um movimento sozinho, como muitas vezes alguns comunistas por aí têm. Se não for minha ideia, não serve. Né? Então Marx não pensava assim. O manifesto está muito claro, você tem que estabelecer uma união democrática, porque esse processo de rompimento de uma ordem para outra é lento, ele é demorado, ele é doloroso, ele é contraditório, ele vai ter muito conflito, então nós temos que unir os grupos, e aí ele chama os grupos que têm uma perspectiva democrática. Ora, democracia é diferente de comunismo, são conceitos diferentes. Então Marx tem muito claro isso. Né? E aí, o Marx vai então propor, o Marx e o Engels, eles vão propor 10 pontos para uma sociedade desenvolver e melhorar e ser mais democrática. Esses 10 pontos estão no Manifesto Comunista. Eu queria chamar a atenção que ele fala o seguinte, antes de colocar os 10 pontos, essas medidas, está no manifesto, é claro, serão diferentes em vários países.
Tá vendo? Mais uma vez ele chama a atenção que cada país tem a sua história. Então, essas medidas serão diferentes em cada país. Ele não está fazendo a mesma coisa para todo mundo. E aí ele faz uma outra advertência. Todavia, nos países mais adiantados, algumas medidas poderão ser pôr em práticas. Então, ou seja, então ele faz essa distinção. Claro, um país que está no estágio de desenvolvimento maior, então algumas medidas serão necessárias. Outros vão ter mais dificuldade. Então, está vendo que o Marx não nivela os países? Então, aqui no manifesto tem essas duas observações. Tá? Vamos ver, então, quais são as 10 propostas, e aí que eu queria chamar a atenção dos companheiros. As 10 propostas que estão colocadas no manifesto, efetivamente já foram realizadas para os países mais desenvolvidos. Se não, vejamos. Primeira proposta, expropriação da propriedade fundiária ou latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Ora, ele está propondo aqui a reforma agrária, expropriação da propriedade fundiária. Isso hoje está na Constituição Liberal. O Brasil hoje contempla isso, a sua própria Constituição, de você expropriar propriedades sem função social. Você está mudando o conceito, mas essa ideia já está lá. Então essa ideia não é uma ideia comunista, digamos assim, é uma ideia que o próprio capitalismo absorveu. Segunda proposta, imposto fortemente progressivo. Ora, o que é imposto progressivo? Imposto sobre a renda, imposto sobre os ricos. Olha, isso a Europa já está cansada de fazer isso. Tá? O Brasil tem essa proposta, só que a gente nunca consegue fazer, porque a nossa elite tem muita dificuldade de ceder. Né? Então nós temos aqui essa proposta, tá? Que está colocada no manifesto. Isso também já foi efetivado por países capitalistas. Terceira proposta do Manifesto Comunista, abolição do direito de herança. Ora, isso aí já foi discutido na Europa, já avançou, já taxou, tem heranças que são taxadas, então isso também vai variar de país para país. Então isso é uma proposta que já foi absorvida pelos próprios países capitalistas, né? Embora o Brasil não tenha feito isso ainda. Né? Confiscação de propriedades, agora a quarta, confiscação de propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Ora, mudam as palavras, né? Mas, por exemplo, a lei prevê que você pode confiscar a propriedade, por exemplo, de um traficante de droga. Tá? Então você percebe então, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de convivência social, como está colocado aqui, quer dizer, né, os sediciosos, quer dizer, o Estado pode confiscar a propriedade dele, isso está lá no manifesto e isso o capitalismo faz. 5. Centralização dos créditos na mão do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Olha, isso aqui é feito pelo capitalismo com o Banco Central. Tá? Vamos lembrar que no caso do Brasil, o Banco Central foi criado na época dos militares. O Banco Central nosso é de 1964, de dezembro de 64, portanto já estávamos dentro do regime militar. Então ter um Banco Central regulando a economia, né? Isso é uma condição fundamental para você ter uma sociedade mais equilibrada, para regular o capital. Isso não é uma coisa muito avançada. E os países todos fizeram isso. 6. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Obviamente aqui vai ter um grande debate, quer dizer, se o Estado deve ter ou não deve ter transporte e tudo. Né? Considerando as condições daquela época, se entende a proposta. Hoje nós temos no mundo todo empresas de transporte estatal. Não tem nenhuma novidade também. Né? 7. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Arroteamento de terras incultas e melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral. Então o que ele está defendendo aqui, que também já foi feito aí em todos os cantos do mundo pelos países capitalistas? Né? Que o Estado seja um Estado empreendedor, um Estado empresário. Ora, a Europa está cheia de ações do Estado, de empresas do Estado, e principalmente em momentos de crise, isso foi muito forte. A crise de 29, a partir da crise de 29, né, nós tivemos o Estado do Bem-Estar Social com a proposta de John Maynard Keynes, inclusive nos Estados Unidos, né, e toda a Europa, esse Estado passou a ser um Estado altamente empreendedor para poder recuperar a economia do próprio capitalismo. Essa proposta está lá no Manifesto Comunista. 8. Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Né? Isso aqui foi muito usado, por exemplo, pelo Stalin. Né? Aquela coisa do trabalho obrigatório, não só o Stalin, todas essas ditaduras, né, do século XX, como a China, a União Soviética, fizeram isso aqui. Tá? Então esse negócio de trabalho obrigatório é um negócio altamente perigoso, né, que está aqui no manifesto, que é uma coisa que podemos discutir.
9. Combinação do trabalho agrícola e industrial. Medidas tendentes a desfazer, para desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. Olha, essa é uma proposta que já também vem sendo desenvolvida, quer dizer, é uma proposta que muitos países hoje já fazem, essa questão do agronegócio, de você aproximar a tecnologia com o campo, quer dizer, então você tem maneira diferente de encaminhar isso, mas isso aqui também não tem nenhuma novidade no mundo capitalista contemporâneo. E a última proposta dos comunistas, olha só a 10ª, educação pública e gratuita de todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção material. Olha, isso é o que nós estamos tentando defender até hoje, ou seja, criança na escola que não deve trabalhar. E, obviamente, nos países mais avançados, como o próprio Marx coloca aqui, né, essas conquistas já estão consolidadas, né, principalmente nos países mais democráticos. Então eu quero dizer o seguinte, que o que o Marx propõe no Manifesto Comunista no século XIX, são coisas que já foram efetivadas, principalmente nos países de democracia mais avançada. Então, para a época, era um negócio extremamente avançado, né? E, embora, se a gente olhar essas propostas, muitos países hoje, inclusive o Brasil, têm dificuldade de efetivar essas propostas. Então, essencialmente, é isso que o manifesto está propondo, ou seja, uma análise desse capitalismo, dizer que o capitalismo ele é um regime de exploração, e aí está claramente isso colocado, e que ele tem que ser superado. Mas que para ser superado ele vai ter que ter etapas. Tá? Você não supera isso da noite para o dia. E nessas etapas, o próprio Marx e o Engels, no manifesto, eles vão colocar essas etapas, inclusive com acordo, né? Com acordos temporários, acordos provisórios, com grupos progressistas, para você poder implementar medidas como essas que foram colocadas, essas 10 medidas, mas que o objetivo final, de acordo com Marx, é a autonomia do homem, é a autonomia do trabalhador, é o rompimento da sociedade baseada na exploração do capital pelo trabalho. Essa seria a chamada sociedade comunista. E, obviamente, nessa sociedade comunista, como propõe o Marx, seria uma organização das pessoas sem o Estado. E aí eu queria terminar dizendo uma frase do Henri Lefebvre, que é um grande biógrafo de Marx, que fala assim: a expressão Estado comunista não tem o menor sentido. Porque, obviamente, no comunismo você não teria esse Estado como nós imaginamos, mas uma organização de pessoas a partir das relações de independência, de um ser humano autônomo. Isso ainda é uma grande ideia. Não existiu, portanto, um comunismo, né? Não como Marx pensou, né? E essa continua sendo talvez o grande legado, né, desse pensamento de Marx e do próprio manifesto, construir uma sociedade mais justa a partir da organização das próprias pessoas, ou seja, dos trabalhadores. Porque, a rigor, a imensa maioria da população é trabalhadora, apenas um grupo muito pequenininho dirige tudo. E o Marx quer inverter esse processo, colocar a grande maioria no comando da nação. E com um detalhe importante, ele não fala de nação. Esse termo ele usa, na verdade, tem que ser uma prática internacional. O Marx defende que o trabalhador é um trabalhador mundial, porque o capitalismo é mundial. Então, portanto, é uma proposta de internacionalização. Por isso que o Marx fez parte da Internacional já na década de 60, quando tenta-se criar um pensamento mundial de autonomia dos trabalhadores. Um abraço.